Bom, gente, retomando aqui, né? Eu falei que essa parte eu começaria pela demonstração desse teorema aí, de que se f de x é derivável em x0, então f de x é contínuo em x0. Ao invés de escrever x0, eu vou considerar um azinho, tá bom? Para ficar mais fácil, né? Menos caractere. Deixa eu abrir um espaço maior aqui. Então, vamos lá. Eu quero mostrar que se f é derivável em x igual a A, então é contínuo em tá bom? Aí vamos lembrar o que precisa acontecer para uma função ser contínua. Função ser contínua no ponto A do domínio. Primeiro, ela tem que estar definida no ponto A. Né? Isso ela já está, porque senão não faria sentido, né? Porque eu só posso calcular a derivada num ponto onde a função, num ponto do domínio dessa função, tá bom? Então, vamos colocar assim, f está definida em A, né? Isto é, existe f de A, senão não faria sentido, certo? E ela é derivável, né? E como é derivável, como f é derivável, né? Esse limite existe, né? O limite f' no ponto A, se é igual, vou escrever naquele formato x tendendo a A, tá? Quando x tende a A, de f de x menos f de A sobre x menos A existe. Se ela é derivável, então esse limite aí existe, que é a derivada da função, tá bom? Aí lembra que para ela ser contínua, eu tenho que ter o limite da função quando x se aproxima de A igual a f de A. Esse limite tem que existir e tem que ser igual a f de A. Então, para f ser contínua, né, o limite embolado, vou botar aqui embaixo. O limite quando x tende a A de f de x existe e é igual a f de A. Bom, para que a função seja contínua. Isso a gente já viu. Bem, então eu vou começar calculando o limite, né? Eu vou calcular o limite de f de x, limite quando x tende a A, de f de x menos f de A. Né? Então, vejamos. Então, vejamos. Certo? Vou começar calculando esse limite aí. Bom, esse limite aí eu vou multiplicar e dividir por esse termo x menos A. Né? Então, isso aqui vai ficar o limite quando x tende a A de x menos A vezes f de x menos f de A sobre x menos A. Para que eu fiz isso? Para que aqui apareça a derivada da função, tá? Então, isso aqui é o limite, né? Usando a propriedade limite, quando x tende a A, de x menos A, vezes o limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A, sobre x menos A. Ou seja, esse limite aqui é o limite quando x tende a A de x menos A vezes f' de A. Certo? Mas aí, reparem, f' de A é um valor, uma constante. Então, isso pode ir para o lado de fora, né, do nosso limite, que já estava, né? Eu já devia ter escrito assim de uma vez. Quando x tende a A de x menos A. Esse limite aqui, obviamente, é zero, né? Então, tudo isso aqui vai dar zero, multiplicado por f de A. Ou seja,
isso aqui da outra aula. Ou seja, eu tenho, né, o limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A igual a zero. Beleza, mas eu quero mostrar que o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A, certo? Então, eu vou começar por aí. Então, agora, limite quando x tende a A de f de x, aí eu vou usar de uma malandragem aqui. Isso aqui é o limite quando x tende a A de f de x menos f de A mais f de A. Tá? Somei, e aí somei f de A. Aí eu posso dividir esse limite aí em 2. Isso vai ficar limite quando x tende a A de f de x menos f de A mais limite quando x tende a A de f de A. Ora, esse aqui, a gente já tinha visto ali em cima que ele era zero, né? E f de A é um valor constante. Então, limite quando x tende a A de um número, né? Limite quando x tende a A de 3 é 3. Então, isso aqui é f de A, como a gente queria mostrar, tá? Então, limite de f de x é igual a f de A, e aí a função é contínua. Bem, agora vamos voltar na continuação da aula, né? Que são regras de derivação. Aqui eu já tinha posto os exercícios para vocês fazerem. Espero que vocês já tenham feito todos, né? Então, vamos continuar aí. Bem, depois que vocês aprenderam a calcular a derivada utilizando o limite, agora a gente vem com um monte de regrinha, tá? Para calcular a derivada de uma função sem usar o limite. Mas, poxa, professora, você tinha que ter... Por que você não falou isso antes? Eu não falei antes porque vocês precisavam entender o conceito de derivada direitinho, né? Então, para o conceito ficar bem enraizado na cabecinha de vocês. Então, agora a gente vem para as regras de derivação que vão permitir que a gente derive qualquer função escabrosa que for derivável, né? Que a gente quiser. Então, veja lá. Vamos às primeiras regras. Eu não vou demonstrar essas regras, não, tá bom? Senão eu vou aqui fazer uma aula aí de 2 horas. Então, seja f de x uma função derivada. Em cada uma dessas regrinhas eu estou considerando isso. A derivada de uma constante, né, seria, para todo x, f de x igual a c, né, ou seja, uma função constante, então a derivada é zero. Por quê? Raciocina aí no caso, né, geometricamente, para ficar mais fácil vocês entenderem. Aqui é o y, aqui é o x. Imagina que eu estou com uma função constante aqui. A função constante, ela é uma função que é uma reta paralela ao eixo x, né? Constante passando pelo ponto C. Em qualquer ponto de x aqui, se eu for traçar uma tangente a essa curva, né, que no caso é uma reta, a tangente vai ficar em cima da própria reta e essa inclinação vai ser nula. Né? Uma reta assim horizontal tem inclinação nula, então por isso que a derivada é nula em todos os pontos. Tá? Bem, regrinha da potência. Se f de x for uma função do tipo x elevado a n, então a derivada é, eu vou descer esse n para multiplicar na frente e subtrair uma unidade do meu expoente. Isso não vale só para número natural, tá? Isso vale para qualquer número que esteja lá no meu expoente, certo? Então, se eu quiser calcular, por exemplo, se eu tiver a função f de x igual a x ao cubo, vou começar pelo mais simples, né? A derivada seria 3x elevado a 3 menos 1. Então, a f' de x é igual a 3x ao quadrado. Claro? Lembra que a gente fez de x ao quadrado? Né? Lembra que a gente fez aquela lá? Se y é uma função x ao quadrado, então y' vai ficar 2x elevado a 1, né? Que é 2x.
certo? Bom, aí se eu quiser piorar mais a situação aqui, vamos colocar aí, eu vou fazer da função y igual a raiz quadrada de x. Se eu quiser calcular a derivada dessa função aí, né? Como é que ela vai ficar? Bem, eu posso escrever essa função, eu não estou derivando ainda, eu posso escrever essa função assim, né? X elevado a 1/2. E aí eu vou usar a regrinha de potência ali. Então, eu vou ficar com a derivada, né? 1/2 de x elevado a menos 1/2, que é 1/2 menos 1. Então, aí eu vou, para dar uma arrumada aqui, né? A derivada fica 1 sobre 2 raiz de x, né? Porque esse expoente negativo vai para o denominador e x elevado a 1/2 é raiz de x. Então, essa é a derivada de raiz de x, certo? Bem, aí se eu quiser também, deixa eu pensar aqui, uma função do tipo y igual a 1 sobre x ao quadrado. Como é que eu derivo isso? Tá? Eu posso escrever essa função aqui como sendo x a menos 2, certo? Então, a derivada vai ficar menos 2, x elevado a menos 2 menos 1. Então, y' vai ficar menos 2, x elevado a menos 3. E escrevendo de uma maneira melhor, né? Y' é menos 2 sobre x ao cubo. Certo? E assim vai. Continuação aqui das regras de derivação. Derivada do produto de uma constante por uma função. Né? Então, se eu tenho uma função g, que é uma constante vezes a função f, então g é derivável e a g' é c vezes a derivada de f. Então, vamos lá, dar um exemplo. Se eu tiver uma função g de x, que é assim, 4x ao cubo. Tá? Então, eu tenho uma constante 4 multiplicada pela função x ao cubo, que a gente já fez a derivada ali. Então, aí eu vou fazer a g' de x, como vai ser? 4 vezes a derivada de x ao cubo, que é 3x ao quadrado. Então, aí eu vou multiplicar aqui, né? G' de x fica sendo 12x ao quadrado. Então, na prática, você vai pegar o 3, desce o 3, já multiplica de uma vez por 4 e assim vai, tá? Então, aqui está um exemplo. Mais regras de derivação. Derivada da soma de funções. Então, se eu tiver duas funções deriváveis, a função h, que é a soma dessas duas, vai ser derivável também, e a derivada de h vai ser a derivada de uma função mais a derivada da outra. Então, por exemplo, se eu tiver uma função h desse tipo aqui assim, x à quarta mais 2x ao quadrado. Se eu tiver uma função desse tipo. Então, a derivada vai ser 4x ao cubo, que é a derivada da primeira, né? Mais, ó, vou fazer direto aqui, tá? Eu vou descer o 2, já vai multiplicar na frente, vai subtrair uma unidade do expoente de x, e aí vai dar 1, né? Então, isso vai ficar direto 4x. Ok? Lembra que quando a gente fala em soma, pode ser uma subtração também, ok? Então, eu posso ter uma subtração ali. Então, vamos dar mais um exemplo. Se a função y for, vamos lá, 3x ao cubo mais ln de 7. Ah, mas eu falei que podia ser uma diferença, né? Então tá bom, vamos botar uma diferença. Professora, mas eu não sei fazer derivada de ln. Olha, ln de 7 é uma função constante, né? Porque ln de 7 é um número, é o logaritmo base e de 7. Isso é um número. Então, o que vai acontecer? A derivada vai ser, ó, 3 vezes 3, 9x, tira uma unidade do expoente, 9x ao quadrado, menos 0, porque a derivada de uma constante é 0. Então,
y' é 9x ao quadrado só. Tá bem? Derivada do produto. O produto, a derivada fica muito maior. Então, se eu tenho lá uma função, que é o produto de duas funções deriváveis, a derivada dela vai ser, em cada parcela, eu derivo uma função e repito a outra. Né? Então, na primeira parcela, estou repetindo f de x e derivando g' de x aqui. Tá? E na segunda parcela, estou derivando f' de x e mantendo g de x. Nas tabelinhas, né, lá na tabela de derivada de funções, que depois eu vou passar para vocês, na tabelinha, a gente usa normalmente u e v, tá? Então, é como se fosse assim, y igual a u vezes v. Aí, a derivada é igual a u, v' mais u', v. Que seria o u como sendo uma função u de x, né? E v uma função v de x. É porque essa notação aqui é mais comum da gente ver nas tabelas de derivadas que a gente encontra até na internet. Então, vamos dar um exemplo, certo? Vamos botar aqui. Vamos chamar a minha função h de... Vou botar lá assim. Tá. 2x menos... Não vou botar assim, tá? Vou botar 2x ao quadrado menos 1, tá? Vezes 1 sobre x. Essa função aqui. Certo? Então, a galinha, né? A derivada de h. A galinha vai ser 2x ao quadrado menos 1. Eu vou botar a derivada aqui, assim. Vezes 1 sobre x. Mais, então, eu derivo uma, repito a outra. A ordem não importa, né? Porque eu estou fazendo uma soma. Mas, agora eu vou repetir essa daqui e vou fazer a derivada da outra. Tá bem? Então, h' de x, isso vai ficar. A derivada dessa daqui, ó, a derivada de 2x ao quadrado, desce 2, multiplica ali, então fica 4x. Menos 0, né, que é a derivada de 1, vezes 1 sobre x, tá? Mais, vou repetir 2x ao quadrado menos 1, vezes, lembra da derivada de 1 sobre x, que a gente calculou lá em cima? Menos 1 sobre x ao quadrado. Né? Aí vamos dar uma limpada aqui. Esse x pode cortar com esse. Então, a galinha de x fica 1 mais, né? Na verdade, vai ficar 1 menos, né? Por causa desse menos 1 aqui. Então, vamos apagar e escrever de novo. Vai ficar 1 menos 2x ao quadrado menos 1, tá? Sobre x ao quadrado. Se quiser fazer as contas aí, pode. Então, a derivada do produto é um pouco mais trabalhoso. Tá? E derivada do quociente de funções. Essa, então, assusta mais ainda essa fórmula ali, tá? Então, já fazendo pelo esquema da tabela de derivadas, né, se eu fizer y igual a u sobre v, então, a derivada vai ser v u' menos u v' sobre v ao quadrado. Né? Eu costumo fazer o seguinte, ó, para memorizar mais fácil. U sobre v. Eu começo do denominador. V u', né, u' menos u v', tá? Dividido por v ao quadrado. Então, né, faz um movimento de baixo para cima e volta, certo? Então, essa daqui é a fórmula que a gente mais vê nas regras nas tabelinhas de derivada. Derivada da função composta eu vou falar numa próxima aula, ok? Agora, eu vou encerrar aqui, eu vou pegar algum exemplo do livro, vou procurar aqui, e a gente faz outro exemplo, tá bom? Então, vamos pegar aqui uma função de novo, um exemplo aqui, h de x, como sendo, vou pensar numa aqui. Ah, antes de mais nada, deixa eu só falar
por exemplo, se eu quiser derivar uma função assim, quer ver? Que é mais simples ainda, tipo 4x. Né? Qual é a derivada de x puro? Né? Derivada de x é 1. Então, essa derivada aqui, y' é 4. Porque, de novo, quando tem uma função lá, tá, vou fazer sem o 4, tá? Primeiro, se eu fizer y igual a x, que é mais simplesinho. Né? Então, esse x está elevado a 1. Então, quando eu faço a y', né, eu vou fazer 1 vezes x elevado a 1 menos 1, que dá 0. Então, isso aqui fica 1. Certo? É natural, porque y igual a x é uma reta que tem inclinação 45 graus, né? E a tangente de 45 é 1, tá? Então, qualquer reta tangente a essa própria reta vai ser ela mesma, cuja inclinação é 1. Então, se eu tiver uma função do tipo y igual a 4x, tá? A derivada vai ser 4 vezes a derivada de x. Vai ser 4 vezes a derivada de x, que é 4. Porque a derivada de x é 1. Tá bem? Então, só um adendo aí, porque eu não tinha feito nenhum exemplo assim, mais facinho, assim, né? Com essa... Porque às vezes o que é muito fácil também, às vezes a gente tem uma certa dúvida. Né? Vamos lá para o exemplo de cosseno. Aí, se eu boto uma função aqui h de x, que seria, por exemplo, tá, 4x menos 3 sobre x ao quadrado mais 2. Essa função aqui. Como é que ficaria a derivada? Então, a função de cima é u, a função de baixo é v. Então, vou fazer assim. h' de x é... Começa embaixo. X ao quadrado mais 2 vezes a derivada de 4x menos 3. Menos 4x menos 3 vezes a derivada de x ao quadrado mais 2. Isso tudo dividido por x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vamos destrinchar as derivadas que ficaram pendentes ali, né? Botei aqui. As derivadas pendentes. Então, na linha igual. Põe lá. X ao quadrado mais 2. Derivada de 4x menos 3. Derivada de 4x, a gente viu lá em cima que é 4. E derivada de 3 é 0. Então, fica só o 4. Multiplicando. Menos, agora essa função a gente repete. E vamos fazer a derivada de x ao quadrado mais 2. Derivada de x ao quadrado é 2x. Eu não botei parênteses, porque eu já sei que a derivada de 2 é 0 e eu vou ficar só com essa parcela aqui, então, tá? Isso tudo sobre x ao quadrado mais 2 ao quadrado. E não pode cortar essa com essa aqui. Eu não posso cortar essa aqui com essa aqui, porque tem uma subtração aqui, certo? Então, não corta aqui, não pode simplificar. Então, h' de x igual. Vamos destrinchar esse numerador aqui, né, para ver se aí sobra algum fator que eu possa cancelar no de baixo. No de baixo. Então, fica lá 4x ao quadrado mais 8 menos 8x ao quadrado mais 6x. Né? Distribuindo aqui. E já aplicando o sinal negativo aqui. Então, tudo isso dividido por x ao quadrado mais 2 ao quadrado. Continuando, derivada de h igual 4x ao quadrado menos 8x ao quadrado menos 4x ao quadrado mais 6x mais 8 e que não dá para simplificar com nada do que tem aqui embaixo. Então, essa é a derivada da função h. Tá bem? E a gente fica com essa aula por aqui. Deixa eu ver o que dá para fazer de exercício. Ver o que dá para fazer de exercício aqui. Eu devia ter visto isso antes, né? Mas... Vamos ver aqui. Ó, dá para vocês fazerem o exercício 4.12. Exercício 4.12.
que está lá no meu livro, na página 138. Aí vocês podem fazer... podem fazer todos. Todos. Tá ok? Pode fazer todos. Mãos à obra aí. Tchau, gente. Até a próxima aula, que eu começo, então, com derivada de função composta, que a gente chama de regra da cadeia, tá? Até logo.